Pedindo para o pessoal de fora, não? O pessoal de São Paulo ficar de pé, por favor, os nossos irmãos. Sejam bem-vindos. Legal, sejam todos bem-vindos, amém? Nós tivemos especificamente o irmão que tem uma experiência interessante aqui no Rio de Janeiro, que é o Josué, não? Então, Josué acabou infelizmente perdendo o celular lá na praia de Ipanema, né? Mas que bom que você está vivo, amém? Conosco, nada aconteceu com a sua integridade física, né? Então, Deus é muito bom, amém? Mas é isso, irmãos, muito bom estarmos aqui essa manhã, Deus é muito bom. Vamos começar com uma oração. Amém. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua justiça, pelo seu perdão. Anima nossos corações agora, Pai eterno, que possamos olhar para o Senhor e refletir, Pai, em nossa mente. Refletirmos, Pai eterno, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos fazer para parecermos mais com o seu Filho Jesus. Perdoa nossos erros, nossos pecados, Pai. Chegamos aqui hoje, Pai eterno, de lugares tão diferentes. Pai, passamos já em nossas vidas, Pai eterno, situações peculiares, específicas, diferentes umas dos outros, Deus. Trazemos uma bagagem emocional, Pai eterno, uma bagagem cultural diferente. Mas por meio da sua palavra, Deus, o Senhor nos une. O Senhor, Pai eterno, faz com que tenhamos uma mesma experiência na busca de imitarmos seu Filho Jesus como discípulos, Pai. Muito obrigado, Pai eterno, por essa oportunidade. Muito obrigado por ter nos trazido aqui hoje. Anima, por favor, Pai, o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Pai eterno, a enxergarmos sempre tudo de forma espiritual, de acordo com a sua vontade. Obrigado por tudo. Obrigado por esse ano que passou. Somos tão gratos, Pai eterno. E obrigado também pela expectativa que nós temos agora em 2025. Pai, em servirmos o Senhor com todo o nosso coração. Obrigado. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. O que você passou em 2024 e com que coração, com qual coração você chegou agora em 2025? Pensa um pouquinho agora. Pensa em todas as situações, tudo aquilo que você passou nesse ano de 2024. E eu tenho uma pergunta para cada um de nós. Valeu a pena? Valeu a pena passar por situações que muitas vezes puderam talvez provocar algum tipo de amargura no seu coração? Valeu a pena passar por injustiças, por inseguranças? Valeu a pena passarmos por experiências que depois precisamos nos arrepender? Valeu a pena passar por tudo? Pense um pouquinho se valeu a pena o ano de 2024 na sua vida. Valeu a pena, Ismael, o ano de 2014 na sua vida? Para quem não entendeu o que o Ismael pregou no nosso último culto, e em vez de ele falou o ano de 2024, até eu. É contagioso isso, não? Ele falava sempre 2014, ele se retratava, mas repetia depois. 2014. Mas foi legal, foi uma boa experiência. Pense um pouquinho. Eu quero contar para vocês uma parábola. Nós vemos a Bíblia repleta de parábolas. Eu vou contar para vocês uma parábola que não está na Bíblia, não, mas que pode nos ajudar a refletirmos, a refletir espiritualmente sobre nossa vida. Tinha dois homens que chegaram no portão do dia do julgamento. Dois homens que morreram e chegaram para serem julgados por Deus. E tínhamos ali dois corações diferentes. Um coração dilacerado, ferido, ensanguentado, e outro coração intacto. Com qual coração você quer chegar até Deus? Com o coração intacto ou com o coração dilacerado, que nem parece um coração direito? Jesus olhou esses dois corações, não? E viu que um coração cheio de feridas, um coração dilacerado, ele passou por algumas circunstâncias específicas na vida.
Talvez aquele coração estava assim porque ele foi abandonado por alguns amigos. Talvez ele estava assim porque era um coração que estava frustrado por causa de algumas situações ruins. Talvez porque esse coração foi muito injustiçado na vida. Talvez esse coração foi traído por algum amigo, por alguma pessoa de confiança. Talvez o coração tivesse assim porque ele foi injustiçado no trabalho, perdeu emprego injustamente, foi explorado financeiramente, descobriu problemas de saúde muito graves, talvez teve problemas familiares, e isso machucou muito esse coração. Ok, Jesus pega esse coração e coloca de um lado. Daí ele vai examinar o outro coração, um coração intacto, um coração num sentido preservado, um coração que se protegeu das situações adversas, um coração que não se expôs muito para que não pudesse ser ferido, um coração que foi forte por ele mesmo, por isso não passou por tantas dores, porque não se entregou tanto. Jesus então pega os dois corações e pergunta: qual coração se parece mais comigo? Qual coração parece mais o meu coração? Sem dúvida, é o coração ferido. O coração de Jesus foi ferido, e nós estamos aqui hoje, irmãos, para imitarmos Jesus. Então, com certeza, passamos por situações adversas em 2024. Passamos por situações que feriram o nosso coração. Mas a boa notícia é que também feriram o coração de Jesus. Ele não acumulou amargura. Agora, um coração preservado que evita de se expor muito, que evita de se relacionar com pessoas, que se evita de se entregar por causa de traumas, que evita de fazer algumas coisas porque já fizeram antes e viram que foram frustrados e não deu certo. Um coração preservado não é um coração igual ao de Jesus. Não é. Nós precisamos nos expor, precisamos sim dar nossa cara a tapa, precisamos nos expor para sermos feridos, mas sem acumular amargura. Qual que é a amargura? A amargura é quando alguém é ferido e não se expõe mais porque não quer ser ferido de novo, porque criou amargura no coração e traumas. Nós estamos aqui hoje e Deus nos chamou aqui hoje para nós nos expormos para Deus, servirmos como Jesus serviu, para nós não fugirmos da nossa responsabilidade como discípulos de Jesus Cristo. E esse é o tema de hoje: corações feridos, amém? Corações feridos. O mundo nos ensina cada um de nós a querermos nos sentir bem nas situações. Eu só vou em lugares que eu possa me sentir bem. Não? Então eu não vou em lugares que eu tenha que me expor bastante. Por quê? Porque não queremos nos expor a dores. Se alguém nos fere, nós preferimos nos afastar dessas pessoas em vez de ajudarmos as pessoas. Somos pessoas que passam longe de situações que possam nos comprometer. Vivemos uma época também onde as pessoas se ofendem por coisas pequenas. Se você não usa um pronome correto para chamar alguém, não, doutor, senhor, sei lá que tipo de pronome, a pessoa pode se sentir ofendida por causa disso. Imagina só. Pessoas se sentem ofendidas por coisas banais. Qualquer coisinha pode me ofender e pode ser um objeto de eu nunca mais querer me expor para ninguém. E assim vai. Assim nós vivemos uma sociedade que está cada vez mais se ofendendo por coisas muito pequenas. Por quê? Porque nós queremos uma vida tranquila. Nós queremos uma vida perfeitinha. Mas vamos aprender com a Bíblia que tipo de vida nós precisamos ter para chegar nos céus com o coração ferido, mais parecido com o de Jesus, amém? Vamos para 1 João capítulo 2, versículo 6. Vamos lá. Vamos, Renato. 1 João capítulo 2, versículo 6. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, amém? Deus é muito bom, nos deu um ano incrível em 2024, mas temos uma expectativa muito grande para 2025. Nossa expectativa, cada vez mais, é nos parecermos com Jesus. Como fala aqui nessa escritura, 1 João 2,
Versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós temos uma verdade aqui. Se nós falamos que permanecemos nele, esse ele aqui é Jesus, nós temos uma responsabilidade. Qual é? A responsabilidade de andar como Jesus andou. Uau! Então, o que é andar como Jesus andou? O que eu preciso fazer para ser parecido com Jesus? É o que nós vamos ver hoje, amém? Nós vamos aprender hoje que cristianismo não é fácil. É escolher o caminho de Jesus e estar disposto a sofrer pelo Evangelho, amém? É passar por privações, é não fazer tudo o que eu quero fazer e não ficar lutando para que eu tenha os meus desejos pessoais atendidos, mais do que os desejos de Deus. Muitas vezes eu quero buscar a felicidade daquilo que eu penso que é felicidade para mim, mas eu não busco saber o que Deus pensa sobre o que realmente é felicidade. Talvez nós estejamos correndo atrás de uma felicidade que na verdade no fundo vai ter um gosto amargo, que não vai ser a felicidade verdadeira. Nós vamos aprender hoje sobre isso. Vamos aprender com a palavra de Deus a termos um coração parecido com o coração de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui nós vemos Paulo falando a Timóteo. E o que ele fala é que ele combateu o bom combate e guardou a fé. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Então, aqui nós vemos um grande exemplo de alguém que se expôs, que combateu, que lutou contra a sua própria natureza, porque esse mesmo Paulo que nós vemos falando aqui é o mesmo Paulo que fala que ele esmurrava o próprio corpo para torná-lo obediente a Deus. Uau! Então, para nós fazermos o nosso corpo se tornar obediente a Deus, é necessário esmurrar o corpo. E não estou dizendo necessariamente que você vai chegar, não, pegar sua mão e começar a dar soco no seu nariz, né? E fazer isso, mas no sentido de disciplinar o próprio corpo para que ele esteja fazendo a vontade de Deus acima da nossa própria vontade carnal. Uau! Isso vai além de um conhecimento da palavra de Deus. Isso vai além do que nós podemos aprender com a Bíblia, lendo-a todo dia. Isso vai para o campo da prática. Essa é a diferença dos hipócritas e daqueles que realmente servem a Deus com todo o coração. O hipócrita tem conhecimento, mas não tem prática. Então nós precisamos ter a prática aliada ao conhecimento. As duas coisas são importantes. Mesmo porque só ter prática sem ter conhecimento, podemos usar uma doutrina que não seja a sã doutrina da Bíblia. Precisamos das duas coisas. Uma coisa não vive sem outra, num caminho que nos leva até Deus. Mas olha só, ele combateu, ele terminou a corrida, ele estava chegando no final da vida dele, ele estava pressentindo isso. E ele fala que agora está reservada a coroa da vitória. Por quê? Porque o único tempo de descanso que nós temos não é aqui, mas é nos céus, amém? Lá nós vamos ter o nosso descanso. Mas tem pessoas que querem viver o paraíso aqui na terra. Querem ter o de melhor aqui na terra. Não querem sofrer, não querem estar debaixo das intempéries da vida, em relação à saúde, em relação a inimizade. Nós queremos ter uma vida tranquila, amarrar nosso burro na sombra, né? Mas isso não vai dar certo. Por quê? Porque isso é inversamente proporcional à vida que nós precisamos ter, igual a de Jesus. Quanto mais eu preservo a minha vida, mais afastado da coroa eterna eu estou. Quanto mais eu me exponho, mais próximo de Deus eu estou.
Como você vai chegar no dia do seu julgamento? Com o coração preservado ou com o coração cheio de cicatrizes? Mas essas cicatrizes fazem com que o seu coração seja igual ao coração de Jesus. Nós temos alguns exemplos aqui, amém? Algumas pessoas que eu olho e são referência em relação a corações cheios de cicatrizes. Eu vou citar algumas pessoas, mas eu poderia dizer muitas outras pessoas aqui. Por exemplo, nós temos a nossa querida irmã amada Ana Luísa, amém? Ela tem cicatrizes no coração dela. Nós temos a Milena também, não? Que tem cicatrizes no coração dela. Temos a Daniele, não? Muitas cicatrizes. Temos o Raimundo, que mora lá em Trimbobó. Vamos, Com muitas cicatrizes. Depois vocês podem ter tempos específicos com esses irmãos, que apesar das cicatrizes, nós não perdemos o brilho e nos parecermos com Jesus. É importante ter cicatrizes. Temos um irmão de São Paulo que ganhou uma cicatriz, que é Josué, não? Então, ele conheceu o Rio de Janeiro mais do que todo mundo. Mas podemos citar muitas cicatrizes aqui, mas isso faz parte do nosso processo no caminho para o céu. Pessoas provadas pelo fogo, que estão aqui por Deus e não se tornaram amargurados nem mornos espiritualmente por causa das desilusões e dificuldades. Esse é o coração que Deus quer. Por quê? Ponto número 1. Nós temos 2 pontos hoje. Por que pessoas conseguem superar? Primeiro ponto, porque sem relacionamento com Deus não há crescimento. Porque pessoas entendem que o que eu tenho de mais precioso é o quê? É o meu relacionamento com Deus. Não é meu trabalho, não é o dinheiro que eu tenho na conta, não é a minha fama, não é a minha faculdade, o que eu fiz, o que eu sou, mas o que eu tenho de mais precioso é meu relacionamento com Deus. É muito fácil nós entendermos isso mentalmente. Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Na mente. Todo mundo. Ninguém aqui vai ser louco e falar assim: não, meu relacionamento com Deus está em segundo lugar. Não, tá em... Ninguém vai falar isso aqui, obviamente, não. Você não vai estar sendo louco, a não ser que você seja sincero e queira confessar isso, para poder se arrepender depois. Daí tudo bem, ok? Mas todo mundo concorda comigo que ter relacionamento com Deus é o que mais precioso podemos ter em nossa vida, ok? Mas e na prática? Quando nós abrimos a boca, falamos mais o quê? Quando nos relacionamos com pessoas ao nosso redor, no trabalho, na faculdade, familiares, quando eu penso na minha trajetória de vida até os 52 anos, quando eu penso nessa trajetória de vida, qual rastro eu deixei? Um rastro espiritual? Ou eu deixei um rastro de estrago na minha trajetória? Quais são as coisas que eu posso apresentar a Deus com a consciência limpa? O que eu posso falar de bom testemunho às pessoas? Não do que eu sei, mas do que eu vivi com Deus. Quais serão os meus argumentos no dia do meu julgamento? No dia que eu me apresentar para Deus? Romanos 12, versículo 21. Vamos. Hoje estou fazendo uma pregação temática, amém? Romanos 12, versículo 1, versículo 21. Diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que é o mal? A Bíblia deixa muito claro: o mal é o mundo. Mas o mundo não foi criado por Deus? Sim. O fato de você criar algo e depois esse algo se deturpar não significa que você é responsável pela deturpação. Você simplesmente cria algo. O fato
e de eu e Maria José termos 2 filhos e tomarmos a decisão de ter 2 filhos, não significa que ao longo da vida deles, eles não possam se desviar e se tornarem pessoas más. A mesma coisa Deus criando o mundo. Deus criou o mundo e deu o que ao mundo? As pessoas, um livre arbítrio. Por quê? Porque Deus não queria que pessoas servissem a eles como robôs. Imagina se Deus fizesse todos já obedientes a Deus, que nunca pudessem se desviar. Imagina se alguém apontasse uma arma na sua cabeça e falasse assim: você está destinado a casar com meu filho, está destinado a casar comigo. Imagina, seria terrível, não? Então Ismael não fez isso, não. Mas livre espontaneamente. Então imagina, eu não queria casar com uma pessoa que fosse obrigada a se casar comigo. Da mesma forma, Deus não criou pessoas para que fossem obrigadas a servir a Ele. Deus quer que nós sirvamos a Deus com todo o nosso coração. Sim. De livre e espontânea vontade. Então o mundo se tornou mal por causa da desobediência humana. É isso que Gênesis nos ensina. Ou seja, pessoas vão querer o nosso mal, pessoas vão fazer mal para conosco, pessoas invejosas vão querer te maltratar para ter aquilo que você tem. Pessoas invejosas, elas vão se sentir mal com você porque elas acham que mereciam ter aquilo que você tem. Então elas vão começar a fazer de tudo. Por que pessoas roubam? Por que bateram na mão de Josué e roubaram o celular dele? Porque provavelmente é uma pessoa invejosa, materialista, do mal, que quer ter aquilo que o outro tem. Então são capazes de fazer o mal a uma pessoa para ter aquilo. Então a raiz do mal sempre vai ser o pecado. E se nós não lidarmos com a raiz da humanidade, que é o pecado, não adianta criar paliativos, políticas públicas. Nós temos que lidar com o mal. E o que nos ajuda a lidarmos com o mal? A palavra de Deus. Então a única solução para o mundo é a Bíblia. Por mais que pessoas não entendam isso, a solução para tudo é o arrependimento. O que a Bíblia vem trazer? Ela não vem trazer simplesmente tradições. Ela não quer que pessoas venham aqui cheias de tradições e um discípulo agora precisa andar de túnica, de sandálias, não? Então, isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava tendo um tempo de discipulado, logo no começo da minha vida cristã, lá na zona norte de São Paulo, e entrei numa igreja. Então sentei no banco de trás assim, tinha um silêncio enorme naquela igreja, e estava lá com a Bíblia aberta, conversando com uma pessoa, falando de coisas que precisavam mudar. Daí a autoridade da igreja chegou até mim e perguntou assim: o que vocês estão fazendo com a Bíblia aberta aqui? E é uma igreja cristã, entre aspas. Eu falei assim: estamos lendo a Bíblia porque nós somos... Ele perguntou: o que vocês são? Somos discípulos. Discípulos? Cadê a capa? Cadê a sandália? Põe-se para fora daqui. Então saímos, ok? Por quê? Porque as pessoas pensam que ser discípulo é ter tradições. A Bíblia não veio tratar de tradições, veio tratar do coração humano. Ela veio tratar daquilo que nós somos, não o que nós aparentamos. Não importa se você tem cabelo comprido, não importa se você usa saia, não importa se você tem barba colorida, não importa nada. Ainda bem, né? Ainda bem, né, Rô? O que importa verdadeiramente é o que está aqui dentro. É verdade. É o que Jesus deixa muito claro. O que adianta um túmulo caiado de branco por fora, mas por dentro cheio de ossos podres? Eu prefiro aparentar mais ou menos por fora. Lindo. Obrigado. Você é muito mais linda. Eu começo. Cuidado que a gente vai criar invejosos aqui. Não queremos fazer os irmãos lutarem. Mas, olha só. Até desconcentrei aqui. Eu prefiro aparentar mais ou menos por fora, mas por dentro ser aprovado por Deus. Sim. Amém? Sem relacionamento com Deus,
não há crescimento espiritual. O mundo é mau. O mundo vai querer se aproveitar de você sexualmente e depois te cuspir como se fosse um bagaço. Você vai ter duas opções: criar amargura, resistência e me preservar daqui para frente, ou eu vou me expor mais ainda para tentar ajudar outras pessoas a terem um relacionamento com Deus, mesmo eu tendo passado por esse tipo de trauma. Pessoas vão querer se aproveitar, te explorar materialmente quando estão precisando de dinheiro e depois vão te ignorar. Pessoas vivem de ostentação e usam as redes sociais simplesmente para mostrar aquilo que elas têm, ou em grande parte mostrar aquilo que ela não tem, mas para dar a impressão que tem tudo isso. Não, muitas pessoas usam as redes sociais para isso, né? Faz uma viagemzinha, sei lá, para Rio das Ostras, já está. Como se estivesse na Europa, não, qualquer coisa, foto e tal. A iluminação tem que estar assim, eu tenho que fazer assim. Por quê? Porque as pessoas gostam de ostentar. Mas a Bíblia fala de ostentação. Ou seja, eu quero aparentar mais do que ser aquilo que eu preciso ser. Daí nós começamos a nos sentir usados. Começamos então a ter a tendência de acumular amarguras no coração, porque eu já passei por tudo isso. E começamos a então sobreviver nesse mundo cruel. No meio de pessoas más, também aprendemos a ser maus. Porque se eu não for mau, eu não consigo sobreviver no mundo cruel. Isso faz com que nós nos afastemos de pessoas e tenhamos um coração preservado. Queremos nos preservar de situações. E segundo o nosso próprio entendimento, nós nos protegemos, criamos nossa própria justiça e acumulamos amarguras. Então qual que é a solução para isso? Tem uma boa e uma má notícia. Vou falar a má primeiro. Qual a solução para esse mundo? A má notícia é nenhuma. O mundo não tem solução. Mas gente, nós estamos trabalhando por um mundo melhor. Eu escutei no final de ano agora os coros na televisão de pessoas. Hoje é um novo dia, um sonho começou. Então é um novo dia, um novo sonho. O mundo vai ser melhor daqui para frente. Gente, o mundo está ficando cada vez pior. Antigamente, a confiança de uma pessoa na outra era no fio do bigode. Essa era a confiança. Hoje você precisa de avalistas, 2 avalistas, passar no papel cartório para ser examinado. Por quê? Porque o mundo está ficando cada vez pior. E vai ficar cada vez pior. O que é ruim, o que é errado, vai começar a se normalizar como se fosse bom. Vamos começar a ter legislação, leis. Fazer o bem vai começar a ser crime daqui para frente. Ser uma pessoa que segue a Bíblia, daqui a pouco vai ser algo que pode te levar à prisão aqui no Brasil, aqui no nosso país. Já é em alguns lugares, mas vai começar a ser aqui também, com o tempo, a tendência que nós vemos para onde o mundo está indo. Se posicionar contra coisas que a Bíblia se coloca contra, vai ser errado. É terrível. Assim está o mundo. Então qual é a solução se o mundo está cada vez pior, apesar da tecnologia? Não, apesar de um, entre aspas, crescimento moral da humanidade. Se o mundo está cada vez pior, qual a solução? Nenhuma. Porque a Bíblia fala que o mundo já está condenado. É uma verdade bíblica. Outra coisa que a Bíblia fala é que o mundo não pertence a Deus. Em 1 João 5,19 deixa claro que o mundo pertence ao maligno. O mundo jaz no maligno. Então não tem solução. Então qual que é a boa notícia? Estamos no mundo e não tem solução. Boa notícia é: saia do mundo. Se o mundo não tem solução, saia do mundo, amém? Tenha coragem. Seja um homem, uma mulher de caráter. Mas o que é ser uma pessoa de caráter? É ser igual a Jesus. Ser caráter não é ser uma pessoa resoluta,
orgulhosa, arrogante, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não, isso não é ser de caráter. Ser de caráter é ser manso, ser humilde, se arrepender dos seus pecados, colocar a Bíblia como padrão na sua vida, na prática. 1 João, capítulo 2, Vamos, Renato. versículo 15. Vamos começar bem em 2025, amém? Amém, vamos. Vamos lá. 1 João 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou repetir. Se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. A Bíblia não fala aqui que precisamos amar mais a Deus do que o mundo. Não, a Bíblia fala para não amar o mundo. Da mesma forma que Deus fala, não ame o pecado, não ame a injustiça, não ame o orgulho, não ame o egoísmo. Continuando, pois tudo o que há no mundo, olha só, a Bíblia fala tudo o que há no mundo, não no reino de Deus, que começa aqui na terra, e nós podemos vislumbrar esse reino aqui, amém? Não no reino, não estou falando de igreja física, falando do reino de Deus. A concentração de discípulos aqui faz o reino de Deus, faz a igreja de Deus. Amém. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Lembra que eu falei que ostentação está na Bíblia? Ter redes sociais é bom, ostentar é ruim. Amém? Não provém do Pai. Mas de onde? De onde? Mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como permanecer para sempre? Como sair do mundo e ir para a eternidade? Como sair de coisas perecíveis e ir para um campo espiritual? De que forma? Fazendo a vontade de quem? De Deus. Que 2025, a sua e a minha maior preocupação seja em fazer a vontade de Deus. Como? Lendo a Bíblia. Mais ainda, obedecendo a Bíblia, se cercando de pessoas que nos ajudam a obedecer a palavra de Deus. Solução: estude a Bíblia e veja quais os valores você precisa acumular. Teremos verdadeira utilidade nesse mundo e viveremos para a eternidade se juntarmos valores eternos. Essa é uma lógica. A principal bênção que nós podemos ter, a principal recompensa que nós podemos ter ainda nessa vida, ainda que nós não vivamos no mundo, mas a principal bênção, a principal recompensa, não é ter aquilo que nós queremos carnalmente, mas o que precisamos para ser salvos. Então, qual é a nossa maior bênção? Os valores espirituais. Eu estava pensando hoje, estava pensando com Deus assim: Deus, eu queria ter a saúde que eu tinha 10 anos atrás. Eu era mais exposto, eu conseguia jogar vôlei, pular mais alto, para subir no bloqueio. Eu queria ter, mas eu pensei assim, Deus deu um clique na minha cabeça. Ele falou assim: mas você queria ter a mente que você tinha 10 anos atrás? Não, eu prefiro ser um velhinho, mas ter a mente que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu sei que, imagina ter aquela mesma mente, eu quero ter o que eu tenho hoje. Na verdade, eu quero progredir mais ainda, eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. E ainda que eu caminhe nessa direção, às vezes eu vejo que quanto mais eu penso que estou perto, mais estou longe ainda. Mas eu estou nesse caminho, lutando, dando todo o meu coração, é o que eu quero. Então, um dia, a maioria aqui tem bem menos de 50 anos, mas uma exceção aqui, não. Mas o Edilásio parece jovem, não? Mas eu prefiro, sabe, do que ter uma mentalidade. Então você vai pensar assim quando você tiver seus 50 anos. E quando tiver meus 60, 70, 80 anos, se Deus permitir que eu os tenha, eu vou pensar assim também. Por quê? Porque o crescimento espiritual
é o que de mais valor nós temos, porque vem do nosso relacionamento com Deus. Incrível, não? Vale a pena perseverar, amém? Sim, amém. Vale a pena. E para terminar, o ponto número 2, sem discipulado dolorido, não há crescimento. Precisamos de um discipulado que dói. Não? Aquele que vai falar coisas que nós não queremos ouvir. Aquele que vai fazer sair um bicho de você. Sabe? Aquelas palavras que te revelam quem você é. Ah, meu Deus, meu coração está revelando, sai um monstro de mim. Um monstro sai da jaula. Não? Por quê? Porque o discipulado fala coisas que doem. Que tipo de discipulado você quer? Olha só em Gálatas 4, versículo 20, o que Paulo fala. Vamos. Gálatas 4, versículo 20. Estou terminando, irmãos. Vamos. Com a primeira pregação do ano, então eu estou um pouco mais empolgado aqui, mas vamos lá. Gálatas 4, versículo 20. Meus filhos, novamente estou sofrendo o quê? Dores de parto por sua causa. Gálatas 4. Versículo 19, desculpa. Meus filhos, Gálatas 4, 19. Novamente estou sofrendo o quê? Dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Qual que era a perplexidade de Paulo? É que os gálatas estavam ali sendo convertidos, mas algumas pessoas estavam impondo a eles um dever de serem iguais, de ter as tradições que os judeus tinham, as tradições da antiga aliança, como circuncidar, por exemplo. Então Paulo estava sofrendo aqui dores de parto, para quê? Para que Cristo fosse formado neles. Qual que é o objetivo do discipulado? O que é o discipulado? É um tempo que nós temos individualmente com alguém, com a Bíblia aberta, para ajudar o outro a se parecer com quem? Com Jesus. Então, é necessário ter dor de parto. Eu não sei o que é isso, graças a Deus nunca vou saber. Mas não deve ser uma dor agradável, né? Dizem que uma dor, mais ou menos assim, pode chegar um pouco perto da dor de parto, pedras dos rins, não? Onde uma pedra tem que passar por um uretra, né? Você vai como chama aquilo lá, uretra, né? E, sei lá, eu não quero falar de medicina aqui, que na minha área, deixar para as irmãs que estudam medicina aqui, os irmãos, né? Depois eu chamo o Marco aqui para explicar sobre isso. Mas é sofrer dor de parto. Paulo também não sabia o que era isso, mas sabia que é uma dor forte, né? Ou seja, é fazer o que ninguém quer fazer. É verdade. Duas coisas: você está disposto a fazer isso com o irmão? Ou você está disposto a se permanecer humilde quando alguém faz isso com você? Você se revolta. Eu quero fazer o que eu quero. Então, você está falando isso, mas daí mostra na Bíblia, abre a Bíblia, faz o estudo bíblico para falar que algumas atitudes que você tem não são corretas, não são biblicamente corretas aos olhos de Deus, mas você vai lá e, espiritualmente falando, dá um tapa na cara do seu discipulador, porque não é assim que eu quero, é do meu jeito que eu quero viver minha vida cristã. Eu vou dizer que não tem espaço, não vou dizer aqui na igreja, eu vou dizer no reino de Deus, não tem espaço para pessoas assim, no reino de Deus, porque nós não podemos exigir nada de Deus, nós temos simplesmente que ver o que é certo e ter a humildade de aceitar, desde que esteja na Bíblia. Agora, o que existe muitas vezes, e isso eu falo para a vergonha de muitos de nós, não são poucos, é que a Bíblia é aberta, a verdade é falada, e nós podemos ter três atitudes: uma de realmente, humildemente enxergar meu coração e me arrepender, a outra é esboçar que entendeu, mas não ter prática nenhuma, e a outra é descaradamente se revoltar contra o discipulado e falar assim: preciso de um outro discipulador.
eu não dou certo com determinada pessoa. Porque a pessoa não enxerga a Bíblia. Enxerga quem? A pessoa. E não a palavra de Deus. Quanto mais me falam uma verdade, mais eu tenho que me humilhar diante de Deus. Porque a Bíblia está sendo aberta. E se eu tiver que discordar alguma coisa, que seja com a Bíblia aberta, não com o meu querer aberto. Se você vê que aquilo não está sendo muito bem aplicado a você, não é bem essa situação, ok, isso acontece mesmo. Já aconteceu comigo. Não, Renato, você está dizendo isso, mas olha o que a Bíblia fala aqui, mas é desse sentido. Desculpa, não, eu entendo, está na Bíblia, ok. Mas quando simplesmente é o que eu acho, o que eu me sinto, ferir os meus sentimentos, a forma que eu fui criado não é essa, os traumas do passado, ainda que eu não quero ser uma pessoa desrespeitosa aos traumas, mas às vezes nós colocamos isso como desculpa. Isso não pode acontecer. Então, não, se for só esses achismos, sem Bíblia aberta, não tem argumentação. Se você não concorda com o discipulado, você abre a Bíblia e pensa assim, está aqui, ok, vamos considerar? Ou simplesmente eu uso a minha, entre aspas, experiência de vida. Não desconsideramos experiências de vida, nem devemos, mas colocamos sim a Bíblia antes das suas experiências, porque a Bíblia é que muda o mundo. A voz do povo não é a voz de Deus, a Bíblia é a voz de Deus. A voz da sua experiência não é a voz de Deus, a voz do seu passado não é a voz de Deus, a voz dos seus progenitores não é a voz de Deus, a voz dos seus antepassados não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre é a Bíblia, porque ela existiu desde o começo de tudo. Amém. Amém. Pela palavra o universo foi feito. Você estava lá? O que há de mais experiência na sua vida que você pode colocar diante de Deus? Você estava lá, seja por meio de um Big Bang, seja por meio de... Não sei como Deus criou o mundo, o universo, mas você estava lá? Não estava lá, não. Então nossa natureza é querer fugir. Mas a Bíblia fala, para terminar, Tiago 5, versículo 16. Vamos. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, amém? É esse tipo de vida, de relacionamento com Deus que eu quero ter. Eu quero confessar os meus pecados, eu quero falar da minha vida, eu quero me expor às pessoas, porque eu quero chegar nos céus com o coração ferido. Eu quero um discipulado que me fere, eu quero um discipulado que fala a verdade, eu quero um discipulado que trata da minha doença com o remédio certo. Eu não quero uma aspirina para tratar de um câncer, eu não quero cuidados paliativos, eu quero algo eficaz na minha vida. Esse é o discipulado que Jesus veio trazer na terra. É assim que Pedro foi discipulado por Jesus. É assim que nós somos discipulados, quando nós enxergamos o que nós precisamos ser espiritualmente. Aqui, irmãos, não é um lugar para gente perfeita, mas nós estamos aqui porque aqui é um lugar para pessoas discipuláveis. E a Deus sejam dadas as glórias. Amém. Amém.